Alô, nação rubro-negra, uma boa tarde a todos. Bom, nação, vamos falar do jogo de ontem, né? Primeiramente eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, deem um like no vídeo, para que a gente possa continuar mandando aí as informações que tem que ser mandada para vocês, né? As análises, uma análise sem nenhum tipo de rabo preso com ninguém, compromisso com ninguém, muito diferente de pessoas que acham que entendem de futebol e não entendem nada. Então, vamos lá. Ontem o Flamengo enganou sua torcida. O Flamengo pegou um time extremamente fraco, um time que seria goleado por qualquer time do Campeonato Carioca, qualquer um, até o mesmo aquele lanterna que tenha caído. E o Flamengo iludiu porque correu um pouquinho mais, talvez pela motivação do Sampaoli estar ali, né? Mas no segundo tempo a gente viu que quando o Flamengo pregou, imagina se esse time tivesse 2 tostões a mais de qualidade, talvez a gente passasse por algum sufoco. Gente, não se iludam. Mandamos um inventor embora e a diretoria do Flamengo trouxe outro, que insistiu no esquema. Depois ele desfez. E eu vou dar um conselho a ele: Sampaoli, se você quiser ter vida longa no Flamengo, não jogue com 3 zagueiros. Porque você ontem entrou com 3 zagueiros e 3 volantes. Vidal, Thiago Maia e Gerson. Não tente enganar a torcida do Flamengo. E aí, quando você tira jogadores de criação, você mata o Gabigol e a torcida... o Gabigol não joga nada. O Pedro, gente, vamos prestar muito bem atenção. O Pedro não volta tanto para recompor como o Gabigol volta, porque o Pedro é o centroavante. Ele não volta tanto, porque o Gabigol está jogando praticamente de meia. Então, querendo ou não, quem joga mais próximo do gol é o Pedro. E o Pedro tem valências que o Gabigol não tem. Ele é mais forte, mais alto, ele tem aproveitamento de fazer gol de cabeça, ele pode fazer o pivô, escorar. O Gabigol ele não tem corpo para fazer o pivô. Então, ele tem maiores possibilidades de fazer... É a mesma história do, mal comparando, né? Do LeBron e o Stephen Curry. Tá? O Stephen Curry, para mim, é o jogador mais completo da NBA, mas as pessoas falam que é o LeBron. Claro que ele vai ser considerado mais completo. O cara é um touro de forte. Então, quando parte pro choque, pro embate, ele vai dividir as atenções e levar vantagem. O Curry não. O Curry é baixinho, né, para os padrões de basquete. Mas ele tem uma habilidade que é uma coisa assim de cinema. Então, para mim, na minha opinião, vale aquele jogador. E o Gabigol ele é mais eficiente que o Pedro, justamente por ele ser um jogador moderno, de mobilidade. E quando ele tem um parceiro de ataque veloz, como era o Bruno Henrique, ele rende melhor. Porque, querendo ou não, ele se posiciona para receber essas jogadas em velocidade. Com o Pedro não funciona assim, porque o Pedro não é ponta. O Pedro é o centroavante. O Gabigol que tem que ser o ponta. E o Gabigol não tem a velocidade para fazer essa jogada. Então, gente, basta olhar com os gols que o Gabigol fazia, porque ele era o cara mais próximo do gol. Hoje não, hoje ele tem que se esperar o Pedro ser. Porque o Pedro não vai vir para o meio para o Gabigol ser o cara enfiado. Não vai funcionar nem para um nem para outro. Então, galera, ontem o time do Flamengo nos enganou. Mais uma vez São Paulo inventou, Marinho de ala direita. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E com aquele garoto no banco, o Wesley. Não dá. Tanto é que o Wesley fez mais no pouco tempo que jogou do que o Marinho. Fez o jogo todo. Marinho ele dá cambalhota, ele faz aquela pirotecnia, ele dá carrinho maluco. E isso engana, torcedor. Mas ele não produz. Qual foi o lance de perigo que o Marinho produziu? Nenhum. O menino entrou, o menino fez jogada de linha de fundo, fez jogada de tabela, teve uma bola que ele saiu costurando pelo meio, ou seja, porque é o jogador da posição. Não se inventa, Sampaoli. Ontem você poderia ter simplificado as coisas. Com o Santos no gol, Wesley na lateral, o Davi Luiz com o Léo Pereira, tá? Ou Fabrício Bruno e Davi Luiz, tá? E o Thiago,
o Ayrton Lucas de lateral esquerdo. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e o menino Matheus França. Na frente o Pedro Gabigol. Você teria um time mais equilibrado, tá? Porque, Vidal, ele gosta do Vidal. Pô, mas Vidal não tem bola para ser titular do Flamengo, não, cara. Vidal é teu jogador, jogou na seleção contigo, mas ele não tem bola para ser titular do Flamengo hoje. Pode sentar ali no banquinho, aí no segundo tempo você pode tirar ali o Thiago Maia, recuar o Gerson, ou recuar o próprio Vidal, ou tirar lá se você quiser. Tira o Gabigol ou o Pedro, bota ali quem tiver melhor no jogo, né? Bota o Cebolinha, você tem condições, bota o Marinho. Perdão, gente, mexi aqui. Agora o que não pode é você ficar inventando a roda. Porque se pegar um time mais organizado, e o teste vai ser domingo contra o Internacional, com certeza você vai sofrer revés. E aí, mais uma vez, vai falar, futebol não se inventa. O Flamengo está pecando porque tem gente querendo inventar a roda quando tem que simplificar. O Dorival simplificou, ganhou 2 títulos de expressão. Eu nem acho o Dorival esse treinador todo. Como eu acho que você não. E o Flamengo vai se arrepender muito de não ter esperado o JJ. De não ter esperado. Porque mesmo com o interino, ontem o Flamengo ganharia desse time. E o Flamengo tem time para ganhar. Basta simplificar. Simplifica a coisa que dava para, nesses 14 jogos, ganhar pelo menos 8 jogos. Mas não. Então, gente, vamos torcer, primeiro, para que o São Paulo pare de inventar e torcer para que ele dê certo no Flamengo. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, e essa vai ser para você, Landim. O Vasco está querendo medir forças com o Flamengo sobre a questão do Maracanã. Eu ouvi hoje no rádio, faltam 5 dias para terminar a concessão do Maracanã para Flamengo e Fluminense. E o Vasco está querendo se interpor para bater de frente e tentar entrar na briga. A alegação do Vasco é que Maracanã é um estádio de bem público. Gente, olha só, não precisa ser bom entendedor de leis para informar o seguinte. Desde o momento que você tem uma concessão para gerir um estádio, você se torna proprietário daquilo. Então quer dizer que se eu alugo uma casa, uma pessoa quer vir dormir na minha casa e eu tenho que aceitar porque a casa é alugada? Não. Então, se o Flamengo e o Fluminense alugaram o Maracanã, eles são responsáveis pelo Maracanã. Não importa se é de bem público. O Flamengo paga e o Fluminense paga para serem locatários do Maracanã. Essa questão aí do Vasco é mais uma questão de orgulho bobo, porque eles sempre bateram no peito, diziam que não precisavam do Maracanã, que eles tinham São Januário, que eles tinham estádio. Ué, e agora não tem mais? Porque dizer que tem estádio e não jogar nele é a mesma coisa que não ter. Certo? Então, Landim, faz o seguinte. Eu, no seu lugar, eu tomaria uma atitude corajosa. Primeiro, tentaria de tudo quanto é jeito acelerar esse processo de construção do estádio do Flamengo. Se esse projeto saísse do papel, ficaria 1 ou 2 anos jogando com os adversários de meia tabela, volta redonda. Adversários grandes, joga em Brasília. Dê uma coletiva e fale isso. E deixe o Maracanã para o Vasco. Se o Fluminense quiser se tornar sócio do Vasco, deixa para eles. E vai construir o estádio do Flamengo. Porque o que não pode... Ou então chama o Fluminense para uma iniciativa e fazer um estádio, vocês dois. Porque o que não pode acontecer é que o Maracanã é de bem público porque é um estádio do governo do estado do Rio de Janeiro. Mas por que o Vasco não quis jogar no Engenhão? Porque, pelo que me consta, o Botafogo não construiu o Engenhão. Ele alugou, assim como o Flamengo e Fluminense, claro que por um período maior, mas é alugado também. Por que o Vasco não quer jogar no Engenhão? Por que o Vasco não bota essa banca para jogar no Engenhão? Por que quando falam da concessão do Engenhão para o Botafogo, ninguém fala que o Botafogo não é o proprietário que... Porque só no Maracanã tem essa palhaçada. Porque o Flamengo está envolvido na história. Então, Landim, não deixe que façam do Flamengo chacota. Porque domingo, essa torcida do Vasco vai para o Maracanã gritar que o Maracanã é deles. Deixa ser deles. Deixa o Maracanã para eles. Vai construir o estádio do Flamengo. Se o Fluminense topar, chama o Fluminense para uma parceria para a construção de um estádio, de uso dos dois. E deixa o Vasco gerir o Maracanã sozinho. Vamos ver se eles têm condições de fazer isso.
O Flamengo, com a sua imensa torcida, até tem condição de gerir o Maracanã sozinho. Mas achou por bem se aliar ao Fluminense para isso. Que bom. É metade da despesa que o Flamengo teria. Agora, vamos ver se o Vasco tem condição, mesmo com esse 171 que eles botaram aí, que eles falam que é 777, isso é 171. Porque o Botafogo começou assim também, com essa pressão toda, John Textor, não sei o quê. Depois viu que o buraco é mais embaixo. Tá? Então, Landim, fica esse alerta aí. Saudações rubro-negro.